Bom dia, Roseli. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem. Nós vamos então dar início, tá? Ao nosso diálogo formativo referente à temática 5, que é ferramentas digitais. Eu vou abrir aqui o documento que eu uso como orientador, né, para essa conversa nossa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Bom, hoje é dia 29 de setembro. E nós iremos fazer, né, um feedback formativo a respeito da implementação da sua prática realizada no dia 26/9, sexta-feira, certo? É. Referente à referência 4, que solicitava utilizar as ferramentas educacionais e os programas de educação digital para intensificar as aprendizagens dos estudantes. Bom, Correto. Roseli, esse documento, ele me orienta a observar as evidências, tanto no seu planejamento, quanto na sua prática, e também a relacionar essas evidências, tá? E antes de eu passar para as evidências, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como é que você se sentiu ao implementar a prática, a construção do PDP nesta temática em específico? Você encontrou algum desafio, né? Tanto na implementação, na questão da implementação no uso das ferramentas digitais, ou mesmo na elaboração do PDP. Então, gostaria um pouco de te ouvir. Como é que foi fazer essa temática? Foi tranquilo, professora, porque os alunos, toda proposta que envolve tecnologia é muito bem aceita. E eles estão sempre muito dispostos ao novo, enfim. E quando a gente consegue fazer essa articulação do conhecimento com o mundo tecnológico, então é muito fácil, muito fácil. Inclusive, e nós enquanto docentes, que temos um desafio aí de nos capacitar cada vez mais para acompanhar esse mundo que eles já estão imersos. Então, nesse aspecto, foi bem positivo, eles gostaram muito, e depois da gravação, nós ficamos conversando, então, assim, tudo que é tecnologia e que é algo que eles consigam fazer, tipo, uma competição, a gente sempre tem um bom retorno deles. Ai, que bom. Que bom. Então vamos lá, tá? Nós vamos agora observar o seu PDP, tá? Nós vamos analisar as evidências que eu observei no seu PDP, tá? Então aqui, Roseli, estes são os critérios. Que critérios são esses? São os critérios que eu retiro lá do plano de trabalho docente de vocês, tá? Eu retiro porque lá tem as expectativas. O que era a expectativa desta temática, né? Esperava-se que você desenvolvesse uma proposta pedagógica de recomposição das aprendizagens, né, com uma habilidade de principal importância ali, do seu componente, utilizando um recurso educacional digital. Então, partindo do seu planejamento, do seu plano de trabalho docente, tá? Então, esses são os critérios que estavam lá, que estavam logo abaixo da expectativa. Então, partindo do seu PDP, primeiro critério, descreve o objetivo da proposta pedagógica? Sim. Eu faço o seguinte, para não ter que estar abrindo, né? Sempre o PDP, eu fiz isso no nosso diálogo anterior, porque era o primeiro diálogo que nós fizemos juntas, né? Eu comecei a substituir a professora Daiane. Mas eu sempre coleto as evidências do PDP de vocês, justamente porque eu trago um pouco do PDP aqui nesse diálogo, para não ter Certo, que ficar sempre com as duas abas, tá? Então, eu certo. copiei lá do seu PDP os seus objetivos que você colocou, né? Compreender a importância da atuação de movimentos sociais, compreender as características. Então, este critério foi evidenciado. Próximo critério, a proposta pedagógica, né? Apresenta um recurso educacional digital oferecido pela secretaria? Sim, você utilizou a plataforma Quizzes, você colocou no seu PDP, né? A gente observa isso também na sua prática.
evidenciado. A proposta apresenta para a recomposição uma habilidade prioritária de seu componente? Sim, achei assim muito bom, muito assertivo. Você pegou uma habilidade do seu componente, pegou uma habilidade do componente de língua portuguesa, importantíssimo, né? Você coloca ali na questão da habilidade 21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou tema, a capacidade do aluno confrontar. Achei assim muito feliz, muito assertivo da sua parte a escolha desta habilidade, porque como somos de uma disciplina de humanas e a gente precisa fazer com que os alunos reflitam, eles precisam ter essa habilidade para poder refletir. Senão fica só entrando informação, e o que eu faço com essa informação, né? Então, Então, em assim, relação a essa questão, eu tive uma aula anteriormente com ele, e nós conversamos bastante sobre essas questões da habilidade na recomposição, e falamos dos descritores, e ali naquele momento da gravação, não tinha como entrar propriamente, novamente nesse assunto, na teoria, porque não dava tempo de fazer a prática sim, da ferramenta, né? Mas essa foi uma aula bem proveitosa numa aula anterior. muito bem. Então, achei, como eu falei para ti, você foi muito feliz porque a gente ajuda, auxilia o estudante em língua portuguesa, sim, mas a gente também auxilia o estudante a entender a nossa disciplina, né? A refletir, que eu acho que como professores de humanas, a gente sabe que isso é primordial, né? E um tema, achei muito interessante teu tema também, um tema polêmico, né, Roseli? Polêmico. Polêmico, e assim, você trabalhou com eles de forma lúdica, eu vi que eles participaram e ficaram felizes ali em ganhar o brinde no final. Então, assim, muito, muito boa, muito bem estruturada a sua proposta. Bom, a proposta de planejamento explora o recurso educacional digital relacionando-o à recomposição das aprendizagens. Então, assim, eu consegui evidenciar no seu PDP, e você falando agora, consegui obter mais evidências ainda que uma aula anterior, né? Você colocou que você fez essa conversa com eles, esse aprofundamento. Descreve as ações a serem realizadas na implementação da prática, respondendo a todas as questões do planejamento, sim. Né? Eu coloquei ali, copiei, coloquei a parte da sua descrição, onde você coloca no campo 5 do plano de trabalho docente, onde ele pede, né, a questão das ferramentas, aí você aproveita e já coloca ali o passo a passo da sua implementação. Descreve os resultados esperados com a implementação do planejamento? Sim, também. Evidenciei no seu plano de trabalho docente, né? Como eu coloquei aqui a evidência, né? Retirei lá do seu plano. Então é isso, Roseli. Você está de acordo? Você gostaria de comentar alguma coisa desta parte em relação ao seu PDP? Não, tá, tô de acordo. O desafio só é tentar fazer tudo dentro do prazo estabelecido. Mas assim, eu já tô, cada vez que passa, eu já estou tentando, eu já estou melhorando nesse aspecto, ser mais sucinto, ir mais no ponto que precisa. Então, eu também estou aprendendo muito com isso, sabe? Porque você tem uma intencionalidade, você precisa se ater E naquela intencionalidade. Então, para mim, ok, tem sido, assim, assim, relevantíssimo esses momentos, essas experiências, essa prática. Eu, particularmente, posso dizer que eu tenho crescido bastante. Então, tem sido importantíssimo tudo isso nesse processo. muito bem. Então, vamos continuar, tá? Então, agora, Roseli, nós vamos passar para a sua prática, tá bom? Olha só. Primeiro critério. Informa aos estudantes os objetivos da proposta pedagógica, sim, de forma clara e assertiva, né? Você diz para eles que eles vão fazer uma proposta interdisciplinar, né? Com sociologia e português, que, na verdade, assim.
Esses dois critérios, você explica eles ali bem no início da sua fala, né? E aí você explica aos estudantes o porquê da aula e ou atividade voltada para a recomposição, sim. Então, você disse que você trabalhou os movimentos sociais, que você vai fazer uma retomada e que você vai fazer uma atividade também, você vai abordar a questão do descritor da língua portuguesa. Então, você explica ali, fala que é uma atividade do estágio probatório, explica para eles, né? Fala o que, que eles vão fazer, inclusive até já emendando ali com o critério de baixo, você fala que eles vão usar a plataforma Quizzes, depois vão fazer vão responder a primeira parte será feita na plataforma, depois vai ter a segunda parte que era em folha, fala no início que essa retomada que você fará, eles vão fazer em grupos, que eles têm que se ajudar. Então, esses três critérios ali, eles se complementam naqueles primeiros minutos ali, acho que é uns 2, 3 minutos que você inicia apresentando a proposta. Você fala em retomada, você fala em descritor de língua portuguesa, de sociologia, enfim, tá? Então, esses três critérios são bem evidenciados na sua implementação. A atividade corresponde à descrição do passo a passo no planejamento? Sim. Evidencia-se que a prática está de acordo com o plano de trabalho docente. Eu vi que você estava no modo turbo ali, né? Implementando sua prática. Que Eu até você fez fiz um recorte do vídeo, porque passou um pouquinho, eu precisei fazer um isso. recorte. Eles demoraram um pouquinho mais para fazer a plataforma. Aí eu acabei colocando 20 questões, eu deveria ter colocado 10 questões. Também, assim, é uma aprendizagem, né, professora? Como eu disse, E cada momento você vai aprimorando. Aí depois eu fiz novamente numa outra turma, uma recomposição, aproveitei com menos questões e ficou melhor dentro do tempo que, na verdade, deveria ser. Então, mas é só para colocar, eu tive que fazer um recortezinho no vídeo, porque eles gastaram um tempinho maior para poder fazer as respostas, tendo em vista que eram 20 questões. ok. Ô, Roseli, e na verdade, o diálogo formativo, ele é para isso mesmo, tá? Olha o nome, diálogo formativo. O nosso feedback aqui, ele não tem a intenção de te dar uma nota, tá? Ele tem uma intenção de propor isso, de propor reflexão a partir da sua prática. E todos nós estamos em desenvolvimento o tempo todo, tá? Então, Sim. esse é o objetivo mesmo do diálogo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. A atividade corresponde, evidencia-se o domínio do professor na utilização do recurso educacional digital utilizado? Eu coloquei está em desenvolvimento. Você concorda? Sim, Discorda? você domina a professorização do recurso. Sim, em desenvolvimento, perfeitamente, concordo. Muito bem. E esse aqui eu deixei em branco porque eu gostaria que você me ajudasse a preencher, tá? Adapta a prática a possíveis imprevistos técnicos que possam ocorrer? O que você acha? Você acha ali que você tinha alguma atividade ali que você poderia utilizar caso faltasse luz na escola ou não funcionasse a internet? De forma tecnológica, Não, não eu necessariamente. tinha a mesma atividade impressa na forma que eu propus no final. Então, se não tivesse luz, eu ia ter atividade impressa. A mesma atividade, não com as mesmas atividades propriamente, mas com o mesmo conteúdo, as mesmas abordagens, o que estavam nas 20 questões do quiz, elas estavam nas 20 questões impressas. Isso, aquela que você passou para eles, verdadeiro ou falso, ou você tinha outra? Não, aquelas que eu passei de verdadeiro ou falso. Isso que eu ia te dizer. Então, quando você trouxe aquela outra questão que a gente chama de recurso tradicional, o recurso off-life, né? Off, ali você tinha já uma carta na manga, caso, vamos supor, a internet acabasse na escola. Então, você tinha essa atividade. Por que que eu deixei aqui em aberto? Justamente porque eu preciso que vocês se preparem para essa avaliação formativa. E aí, o que que eu faço? A nossa avaliação formativa, embora ela não tenha caráter de nota, ela tem um caráter formativo mesmo, de desenvolvimento. Ela se baseia nos critérios do PDP. Então, eu vou trabalhar bastante com vocês agora, todos os critérios sempre, para que vocês fiquem bem redondinhos quando vocês forem fazer essa avaliação somativa.
Então, eu deixei em aberto justamente para fazer você, para levar vocês a essa reflexão. E foi engraçado que todos vocês não se, não se atentaram para esse critério que estava no PDP, talvez por conta das ferramentas digitais. A gente precisa implementar as ferramentas digitais. Mas estão vendo como você tinha ali um plano B, né? Você Sim, tinha um plano B ali, que não, era a não sua atividade. não ia ficar desprovida totalmente. A ideia realmente era fazer com que essa prática ela se consolidasse, se somasse, ou assim, para que dentro de um tempo específico, eu imaginei que eles fossem terminar a atividade do quiz num tempo menor do que eles utilizaram. Uhum. Então, para eu não ficar ociosa no tempo que eu precisaria, nos 15 minutos, porque eles são bem rápidos para fazer o quiz. E naquele momento, eu acho, pelo fato do trabalho em equipe, eles se perderam um pouquinho, porque tem que ficar conversando. Mas o quiz individual de 20 questões, eles fazem num tempo muito menor do que aquele. Então, o meu Uhum. pensamento foi, eu não posso deixá-los ociosos dentro desse espaço que eu preciso concluir. Então, a atividade impressa foi justamente, naquele momento, confesso que não foi um plano B, foi uma atividade para que houvesse a complementação ou o espaço Uhum. de uma forma adequada. Mas, vendo agora por esse lado, realmente a gente precisa, então ele entraria sim como um plano B. Talvez você não, claro, a sua intencionalidade pedagógica desta atividade, agora me veio até uma outra pergunta aqui, era para você usar o tempo a mais na sala de aula, Sim, mas inconscientemente, vamos supor que acabasse a internet, eu teria essa ferramenta. você, você poderia naquele momento ter um insight para utilizar. Outra coisa E até também fazer de é a forma questão, individual, porque eles tinham ali uma folha de uma 20 para eles colocarem verdadeiro ou falso. Então, essa questão eu poderia passar e transformá-la em individual, mesmo que se quisesse mudar, obviamente. Então, seria, assim, um tempo, uma atividade de imprevisto, para suprir um verdade, possível imprevisto. muito bem. E promove uma personalização do ensino a partir do trabalho com um recurso educacional escolhido. Eu evidenciei que a atividade colaborativa, tanto com os quizzes, né, que eles faziam, respondiam em grupo, e tanto quanto e a folha, isso valoriza, principalmente aquele aluno que tem medo de errar, porque toda a atividade que eles têm que responder, e mesmo se for o quizzes individual, alguns ficam assim, ai, deixa eu ver o que que o outro respondeu, né? A Então, segurança, e quando ele tem esse trabalho colaborativo, um auxilia o outro, então não precisa mais ter medo, né? Não precisa ter medo de responder errado, ou não precisa ter medo de, eu vou olhar ali a resposta do outro. Então, isso vai valorizando uma certa autoestima, até tem um acesso ali ao conhecimento, e vai valorizando a e a atividade. intencionalidade, professora, a intencionalidade também foi fazer desenvolver uma ação que eles realmente consigam ou desenvolvam um trabalho né, de forma cooperativa, né, em grupos, é comum você propor uma atividade em equipe e um ou dois faz, o resto fica observando. Então, naquele momento, eu fiz uma fala com ele antes, que eu também estaria avaliando, como eu atribuí uma nota para eles naquele momento, mas que o critério principal seria essa visão corporativa, colaborativa, vamos dizer assim. Isso, Então, depois da nossa socialização, as 5 equipes, 4 gabaritaram as questões, né? uhum, Somente uma ali que eu percebi que naquela que não, e depois eu fiz essa fala com eles, professor, a que não gabaritou foi uma que eu percebi que ficou, eles trouxeram para 2 pessoas somente as respostas, não houve assim uma interação mais troca, enquanto grupo. E aí eu pude também dar esse feedback para eles, não que eles tivessem um resultado ruim, não, mas que se de repente tivesse interagido melhor, então, assim, foi possível ter essa fala com eles depois também, na questão do grupo. legal.
Muito bom. Então, agora nós vamos para o momento, tá? Que são as proposições, sugestões. Eu quero te fazer uma pergunta. Na sua avaliação, Roseli, a implementação conseguiu trabalhar a recomposição de aprendizagem para os escritores propostos? A recomposição na íntegra, que eu trabalhei na questão conceitual, uma aula anterior, perfeitamente. No tempo previsto ali para a gravação, eu confesso que eu me preocupei mais na questão da ferramenta educacional. Uhum, Então, mas assim, e o resultado das respostas, eu pude perceber que realmente sim, porque naquele momento não ficou evidenciado a questão conceitual e tudo mais, mas uhum. no resultado das atividades, que no caso das equipes que gabaritaram, ficou claro a forma com que eu elaborei as questões. Muito bem. Então, próxima, eu tenho três questionamentos para você. E como você faria para verificar a aprendizagem individual dos estudantes? Porque você trabalhou dois momentos, tanto com quizzes, tanto com a folha em grupo, né? E como que você faria para verificar ali perdão, a aprendizagem individual de cada um? Na aula anterior, a atividade proposta foi individual. Inclusive, nós falamos de movimentos sociais, história, né, dentro da história, a forma cronológica, e falamos de movimento social da atualidade, que eu usei os jovens do Nepal. E aí Uhum, houve, polêmico, professora, porque, obviamente, aquele movimento teve aquelas barbáries de violência e tudo mais, eu falei assim, retire isso, nós não estamos aqui fazendo apologia à violência, mas nós estamos falando de um movimento de jovens que derrubou uma estrutura de governo. Então, uhum, eles escolheram, dentre alguns temas, eles escolheram fazer uma pesquisa e depois nós fizemos tipo um seminário que eles puderam falar de cada movimento social escolhido. A grande maioria eu percebi que escolheram, dentro das propostas, essa pesquisa do movimento social referente aos jovens do Nepal, da geração Z. Então, esse momento anterior, nós tivemos duas aulas anterior à gravação, eu fiz intencionalmente, porque eu precisava deixá-los, não era assim, eu não quis simplesmente cumprir um protocolo, mas eu quis verdadeiramente trabalhar com eles na questão individual e depois de forma colaborativa. Então, eu percebi na fala, na exposição, no seminário que nós trabalhamos anteriormente, como que eu posso dizer, esse engajamento em relação uhum. ao tema, movimento social, porque muitos falaram, não, o movimento social eu imaginava outras. Então, é um tema abrangente, polêmico e abrangente. Sim, e polêmico no nosso país, né? Porque tem a Não questão dos sem falei terras, tem uma muita. conversação que nós não podemos entrar nessa questão, no mérito de certo ou errado, não era esse o Uhum, objetivo, que essa questão ideológica, cada um tem a sua, todos nós temos que nos sim, respeitar. Então, eu fiz uma aula antes com eles, uma fala, porque é polêmico, dentro da sala de aula, em qualquer ambiente, no Brasil, é sim, é, fazer essas abordagens, porque cria. concordo. Então, eu trabalhei esse sentido com eles, para trabalhar esses movimentos. Então, foi algo bem positivo, e eu pude, sim, verificar essa aprendizagem individual nesse momento, nesse contexto anterior à gravação. Muito bem. Você começou a responder essa questão lá em cima ainda, tá? O que você faria diferente na sua implementação? Vi que você já andou dando uns spoilers ali quando eu estava mostrando Faria, as evidências. escolheria, dentro do conteúdo, menos, como que eu posso dizer, eu teria que deixar esse tempo mais compacto, então, eu iria propor menos atividades. Menos questões. Isso, perdão, menos Bem, questões nas atividades, é isso mesmo. tranquilo, mas como eu te falei, Roseli, esse é o objetivo dessa formação, é essa troca, essa autorreflexão, tá? Então, vamos lá para os pontos fortes, é, da sua implementação. Aula dinâmica e contextualizada, né? Quando você fala do Nepal, algo super novo que ocorreu, você trouxe uma situação atual e para um conteúdo que não é fácil, é bem abstrato, e ainda em caso do Paraná,
e do momento histórico que nós estamos vivendo. Ele é complicado, é um conteúdo polêmico, você trabalhou ali de uma forma bem lúdica, né, bem contextualizada. Acho que aquela história dos brindes também deu um caráter super leve, e eu achei assim interessante que foi um caráter leve, mas sem perder a seriedade do tema, porque eu vi, você colocou um print ali das questões, então são questões mesmo bem elaboradas do verdadeiro ou falso, que eles tinham que refletir, né? O uso de uma ferramenta digital, que foi o Quizzes, que era a proposta da implementação, mas também com essa ferramenta tradicional, que é a questão da folha em papel, folha impressa. Você trabalha as habilidades comportamentais, você pede para eles se ajudarem. E a questão da sequência didática da sua aula, a gente vê um começo, um meio e um fim. Talvez você não tenha pensado, você colocou aqui, professora, eu fiz essa outra atividade de folha para que eu não deixasse eles ociosos, né? Mas eu enxerguei essa tua atividade ali, aquela da folha, com uma intencionalidade pedagógica de fechamento. Entende? Você fez o quizzes, aí depois você levou eles levou eles para refletir sobre a folha, e complementar também, né, o que você trabalhou. Porque mesmo com quizzes, tem alunos, às vezes, que não, o quizzes ele não vai atingir a todos. Assim como a folha também não atinge. Então, eu consegui enxergar. E aí, conversando com você agora, através do seu relato, eu consegui evidenciar também essa questão que você faz esse trabalho desde lá atrás, né? 2 aulas anteriores, conversando com os alunos, através de um seminário, enfim. E de sugestão, eu até não tinha me atentado, realmente, você falou uma coisa muito assertiva. Você colocou 20 questões no quizzes e 20 na folha. De repente, colocaria o quê? 10 questões, tá? E uma outra coisa também, até para te ajudar, que eu pensei, você poderia ter feito o gabarito do Educatron, colocar, olha, gente, aí eles mesmos poderiam, sabe, colocar o gabarito V, o F, V, V, V ali, que nem você foi falando depois, poderia colocar que também otimizaria teu tempo. Exatamente. E isso é como sugestão, tá? E por fim, eu estou colocando esses vídeos aqui porque a recomposição de aprendizagem, da aprendizagem, é uma coisa nova para nós, né? Enquanto professores. Eu coloquei como sugestão para todos os cursistas, inclusive para mim, porque pelo que eu vi um pouco dos vídeos, tenho aprendido, né, utilizado na minha sala de aula, a recomposição veio para ficar, porque a gente tem bastante lacunas nos nossos estudantes ainda de aprendizagem, né? Mas é isso, Roseli. Assim, parabéns pela sua prática, muito parabéns, muito assertiva, muito bem elaborada. Você percebe a intencionalidade pedagógica ali sua, tá? E eu gostaria de te perguntar agora se você tem alguma coisa para falar. Não, prof, tá tudo certo. Durante os encontros ficou bem claro. Assim, não tive dificuldades, não, porque não foi tudo muito bem esclarecido nos nossos encontros, então ficou fácil fazer. Muito obrigada. Então, assim, eu quero te agradecer, tá? Em nome aí da CED, né, que organiza aí o estágio probatório, e dizer que você está no caminho mais que certo. Continue assim, tá? Obrigada, professor. Boa semana e até daqui a pouco, né? Até Até às mais 18 tarde. dessa. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.